Primeiro Samuel, capítulo 18, versículo 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém, queridos? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal. Quem fez esse sinal, pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluias. Os amados podem se assentar. Queridos irmãos, bem rápido eu quero dizer que no último domingo veio a nós a palavra do Senhor, com base nos versículos anteriores a esses que nós lemos. E eu dei o título de harpa ou lança, em função do momento, de um momento aqui na vida de dois homens, Davi e Saul, um momento onde Saul, rei de Israel, por inveja de Davi, por não aguentar mais ver o sucesso que Davi estava fazendo ali, teve a intenção de matá-lo. Deixou que seus sentimentos tomassem conta dele, a ponto de querer eliminar, literalmente, com uma lança, o Davi. Davi era mais jovem. Amados, Davi se desviou 2 vezes. A palavra diz que naquele momento em que Saul partia para cima de Davi, sabe quando faz aquele tipo brincadeira, mas na verdade ele queria acertar? Se Davi não se desvia, morria. A palavra diz que Davi tinha em sua mão uma harpa. Agora observem assim, especialmente os irmãos que não estavam no culto de domingo, que não ouviram essa mensagem. O que é que Saul tinha em sua mão? Uma lança. Lança é um instrumento de guerra. Serve para matar. E Davi tinha o que em sua mão? Uma harpa. A harpa é um instrumento musical, de cordas. Serve para quê? Para adorar, para louvar ao Senhor, para adorar, para honrar o nome do Senhor. E agora a gente vê aqui, na continuação da leitura, quer dizer, uma parte que nós não fizemos no domingo, porque no domingo, a palavra do Senhor, a mensagem que veio, dava ênfase à infância e juventude dos 2 jovens, até o ponto em que ambos se tornaram reis em Israel. Não houve tempo no domingo para chegar até o ponto que eu gostaria, que é o final de suas histórias, o modo como eles acabaram. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite, ainda que seja de uma forma rápida.
certamente mostrará, meus amados irmãos, que algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, em função daquilo que estamos vivendo em determinados momentos, podem mostrar aquilo em que verdadeiramente nós confiamos. Quando alguém decide viver como Saul, carregando em suas mãos uma lança, entenda que isto significa depender de seu próprio braço, de sua própria força. É uma arma de guerra, mas quem vai manusear é você. Isso mostra em que você crê. Isso diz muito porque fala que você acredita em si mesmo. Já quando você parte para uma briga, para uma luta, para um desafio, quando você tem que viver situações em que a conquista é necessária, a tua estabilidade é necessária, e você tem nas mãos uma harpa. A harpa não é instrumento de guerra. Sabe o que significa isso? Que a força que vem para você não sai dos teus braços, mas dos braços do Senhor. É Ele quem vai fazer. É a força dEle que você terá, porque você honra ao Senhor, Ele está contigo. O que é que nós lemos nesse versículo aí, meus amados? Que o Senhor já havia se retirado de Saul. E que o Senhor era com Davi. Muita coisa tinha que ser ajeitada em Israel. Quem estava no trono? Saul. Mas a quem o trono já havia sido determinado por Deus? Davi. Você não vê Davi preocupado em sentar no trono com rapidez, não vendo a hora que aquilo acontecesse. Você vê sempre Davi com a sua harpa na mão, adorando ao Senhor e esperando para que os momentos, para que os acontecimentos fossem de acordo com a vontade de Deus. Ele não está preocupado com nada. Já Saul começa a suspeitar de Davi. Por que nós lemos 2 vezes que Saul temia a Davi? Temia assim mesmo, como nós podemos imaginar, dizendo, olha, eu vou perder o trono para ele. E uma coisa interessante que eu vi nesse versículo, Toshi, coloca de novo, por favor, é que os dois, tanto Saul como Davi, têm uma origem pobre, humilde. Nenhum dos dois, planejou ser rei em Israel. O Senhor aprovou, ungiu Saul. O Senhor aprovou e ungiu Davi. Ambos chegaram ao trono de Israel. Mas o problema é que um deles não soube lidar com isso. E assim eu fecho a ideia do que foi a mensagem no domingo. Que a gente pode fechar com a seguinte questão. O nosso maior desafio não é vencer, mas é saber lidar com a vitória. Porque tem vitória que não é boa. A gente vê aí que Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por que o Senhor se retirou de Saul? Porque ele que era pobrezinho, ele que era desapercebido, ele que era tímido, ele sobe na vida. Ele alcança um nível extravagante até. É o nível máximo. Ele alcançou o topo. Mas quando alcançou o topo, depois de suas inúmeras vitórias, ele então entendia que não precisava mais de Deus. Ele descartou a presença de Deus. E é isso que, infelizmente, muita gente tem feito.
Muita gente tem procurado ao Senhor, tem buscado ajuda em Deus, tem se dedicado às orações e à palavra de Deus, até que ele precisa, até que ele não consegue andar sozinho, até que a necessidade de se estabilizar na vida ainda existe, mas quando chega, a primeira providência é se esquecer de Deus. Foi exatamente o que fez Saul. Ele entendia que tinha chegado lá pelas suas próprias forças. E Davi é o contrário dele. Olha o que diz a palavra: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Davi já tinha vencido Golias, já tinha sido nomeado o chefe de todo o exército de Israel por Saul. Estava subindo. De repente, as mulheres do reino, para comemorar as vitórias, cantavam e dançavam nas ruas de Jerusalém, perante o rei, perante Davi, e claro, tanta gente lá. Diziam assim: Davi venceu 10 milhares, Saul 1 milhar só. Amados, nós precisamos entender, 1 milhar também era ser um vencedor. Davi tinha vencido diversas nações. Tem gente que é vencedor. Tem gente que quando olha para a sua trajetória tem que entender: olha, eu saí de um nada e olha quem eu sou hoje. Pode ser que aconteça de alguém ser melhor do que você. Mas se tem alguém melhor do que você, glórias a Deus, amado, aleluia. Olha para ti mesmo. Você quer aumentar um pouco, você quer subir um pouquinho mais, se esforce, quem sabe até aprendendo com ele, quem sabe até olhando para a vida dele. Mas infelizmente nós precisamos entender que à medida que a gente vai se projetando, também as lutas vão aumentando. Aumenta a fama, aumenta a adversidade. Você começa a melhorar na vida, você tem que estar preparado para alguém que vai olhar para você e vai tentar desmerecer aquilo que você está fazendo. E ao invés de apoiar, e ao invés de agradecer, porque afinal de contas, Saul nem seria rei se Davi não tivesse vencido Golias. Ele seria um derrotado, uma nação escrava dos filisteus. Quem é que permitiu que Saul continuasse no trono? Davi. E o que é que ele estava recebendo de Saul agora? O ódio, a inveja. Nós temos que estar, amados irmãos, preparados para isso. Entender que quando Deus tem um plano na vida da gente, Ele pode mesmo tirar a gente do lugar que for. Aí a origem não importa muito, de onde você saiu, o que você sofreu. O que importa é onde você vai chegar. Importa é o que Deus está fazendo na tua vida. E como é que você vai terminar a tua história. Então a gente tem ali que em todos os caminhos o Senhor era com Davi. Por isso que as coisas aconteciam e bem. Olha no versículo 15 o que Saul faz. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. E o que ele faz? Olha o 16. Porém todo Israel amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. 17. Aí. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, guerrei as guerras do Senhor consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. E o 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel, para vir a ser o genro do rei? Os irmãos estão percebendo que enquanto um estava preocupado em perder aquilo que ele tinha, o outro estava pensando que aquilo que ele podia ganhar não era nem para ele. O que era importante então na vida de Davi? O fato de Deus ser com ele. Saul rebaixa o Davi. Ele que era chefe de todo o exército passa a ser chefe de apenas 1.000. Isso aí está nos versículos anteriores aí. Deixa eu mostrar para a igreja isso, que é bem interessante, a tentativa de Saul. Olha aqui, é o versículo
Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. 13. Olha o que diz aí, olha o que Saul faz. Pelo que Saul se desviou de si. Se desviou de si significa, deu um jeito de não topar mais com o Davi. Porque ele, como chefe de todo o exército, estava sempre ali no palácio. E Saul tinha que encarar o menino toda hora. E ele já não estava mais suportando, né? Aí ele o pôs por chefe de 1000, de apenas 1000. Ou seja, ele passou a ser apenas um pequeno capitão. Você vê Davi preocupado com isso aí? Não. Você vê ele chorando por causa disso? Não. Por quê? Porque ele tinha a harpa em sua mão. Amém, meus amados? E o tempo vai passando. Quanto mais Saul fazia para que Davi fosse rebaixado, mais ele era visto, mais publicidade ele tinha aos olhos de todo o povo de Israel e Judá. A palavra diz que o povo amava Davi. E o tempo vai passando. Agora eu quero te levar para 2 palavras, meus amados, que mostram exatamente como foi Saul desse tempo até morrer. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 31, versículos 3 e 4 só. Olha o que diz. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Queridos, toda pessoa que resolve viver como Saul, toda pessoa que toma a decisão de seguir sem Deus, de achar que por ter uma lança na mão, uma espada na mão, o que seriam lanças e espadas em nossas mãos nos dias de hoje? As coisas nas quais nós confiamos. Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é uma empresa, muitas vezes é um relacionamento qualquer, é uma habilidade que você tem, é a tua inteligência, é o teu poder de persuasão, é a tua capacidade de aprender coisas. Tudo isso nós precisamos lembrar, meus amados, que é dado por Deus, e Deus permite que a gente use essas coisas para se projetar. E é muitas vezes quando nós estamos lá no topo que mais vamos demonstrar a glória de Deus, razão pela qual nós temos que estar ali com a nossa harpa na mão, glorificando ao Senhor. Mas quando segue assim como Saul, deixa na tela por favor, querido, quando segue assim como Saul, observe, ele nunca deixava de ter em suas mãos alguma coisa que ele achava que o protegia, que achava que através daquilo iria se defender. Muita gente vive assim também. Só que as coisas acontecem, os inimigos aparecem, as lutas surgem, as adversidades. E mais uma vez os filisteus se levantam contra Israel. Sabe o que isso significa? Que nós não podemos pensar que porque fomos atacados uma vez e porque nós vencemos uma vez, vamos vencer todas. Isso vai depender do que eu tenho na minha mão. E Saul, naquela ocasião em que a guerra estava terrível e ele vendo que as coisas estavam indo de mal a pior, porque os filisteus estavam prevalecendo nessa luta. Saul chega ao ponto de ter em sua mão apenas a sua espada. E aí o que ele diz? Qual é a ideia? Agora veja, qual é a preocupação do Saul até o fim de sua vida? A preocupação dele era a sua reputação. Tem gente que não percebe os riscos que correm
quando estão afastados do Senhor, não percebem que suas famílias correm risco, não percebem que seu ministério corre risco, não percebem que o relacionamento com Deus, quando ele é abalado, ele está interferindo no resultado de todas as coisas, não percebem. Vai seguindo, vai fazendo. Qual é a preocupação? A reputação. Qual é a preocupação? O nome dele. Qual era a preocupação de Saul ali na hora da morte? Ele não queria que os incircuncisos filisteus escarnecessem dele. Agora veja, amados, ele está para morrer. Ele sabia que ia morrer naquela guerra. Ele sabia que os soldados de Israel já haviam fugido. Ele sabia que não tinha mais jeito, estava no fim. Era hora de um conserto. O Senhor permite que você conserte com Ele, como fez aquele ladrão na cruz, de última hora, reconhecendo quem é Jesus em nossa vida. Ele podia ter feito isso na última hora até. Eu não me indico que você deixe para a última hora. Eu penso que o Saul poderia ter olhado para Davi e ver que o grande diferencial na vida dos dois, que eram pobres, que cresceram na vida, que chegaram ao trono de Israel, um tinha sucesso e o outro não, era o fato de um ter um relacionamento sincero com Deus, um coração voltado para as coisas de Deus, e ele não. O que ele tinha que ter feito então? É mudado isso. Não tinha nada que está querendo eliminar o irmão, ele tinha que se projetar e ser igual a ele. Mas a gente vê que até o fim isso não aconteceu. E aquilo que ele mais defendeu, aquilo em que ele mais acreditou, foi a mesma ferramenta da sua morte. Amém, meus amados? A gente precisa tomar cuidado para não carregar em nossas mãos aquilo que vai ser o nosso fim. Amém? Não dá para ir para as guerras de mão vazia, porque não fazer nada também é uma decisão. Quem vai para a guerra não leva nem lança e nem a harpa, vai morrer mais rápido. O que é que nós temos que fazer então? Vamos ver lá o fim da vida de Davi. É 1 Reis, capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 1, é isso. Então 1 Reis, capítulo 2, aliás, 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo, olha só, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Amados, eu vou terminar aí. Analisem bem. Davi passou por tantas coisas. Errou também. E errou feio. Cometeu pecados terríveis. Nós sabemos disso. Mas uma coisa ele nunca fez. Nunca deixou de carregar a harpa que adorava ao Senhor. Um coração adorador. Tenha misericórdia do Senhor e faz com que ele chegue até o fim de sua vida. Bota aí, irmão Toshi, por favor, querido. Chega ao fim de sua vida, sabendo do mesmo jeito que Saul. Saul sabia que ia morrer. Davi também sabia que ia morrer. Quais eram as palavras de Davi que mostram para a gente como ele foi até o fim? As palavras dele para seu filho eram essas: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Um pai dando conselho para um filho. Aprende isso, meu amado irmão. Tem gente pensando que a prosperidade está em acordar muito cedo, dormir muito tarde, trabalhar demais. E enfim, como se diz no popular, dar seu sangue por uma causa humana, por uma causa do social, do financeiro. Davi está dizendo para Salomão, a verdadeira prosperidade, filho,
Eu posso te dizer qual é, porque eu vivi isso. A verdadeira prosperidade é ter uma harpa na tua mão, adorar ao Senhor, honrar sua palavra, seguir seus mandamentos, permanecer perto dele. Ele diz lá, é assim que você vai prosperar em tudo quanto fizer. Tem gente tentando muitas coisas na vida. Tenta isso, não deu, tenta lá, não dá, tenta outra coisa, não deu, conhece uma pessoa, pensa que vai ser esse, não é, vai para o outro lado, muda de novo, investe mais um pouco, empresta mais um pouco, põe ali para ver se dá, e vai tocando, precisa entender uma coisa: se Deus não está nisso, não tem prosperidade. Saul cometeu um tipo de suicídio espiritual, ao pensar que podia viver sem Deus, ao esquecer que quem tinha colocado ele naquele trono era Deus. Ele entra numa rota de suicídio, até ao ponto de se ver encurralado, e defendendo aquilo que tanto lhe preocupava, que era seu nome, sua reputação. Ele é como aquelas pessoas que não vão passar fome se acontecer tal coisa, não vão morrer por causa disso, mas o que vão dizer de mim? O que vão pensar? Eu vou ser uma vergonha. A maior preocupação dele não é se vai morrer ou não, é se vai passar vergonha. Davi não era assim. Davi, no final de sua vida, ele está dizendo: olha, filho, vou te dizer uma coisa, não esquece disso. Para você realmente prosperar, para prosperar em tudo que você vai fazer, para onde quer que você for, para onde quer que te voltares, você precisa estar com Deus. Você precisa honrar ao Senhor. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé. Eu não podia deixar de trazer aqui palavras do rei Davi quando já era bem velhinho. Salmo 37. Eu acho que você já ouviu isso. Se não ouviu, ouça mais uma vez, é bem interessante. Olha o testemunho que Davi dá. Salmos 37, versículo 25. Ele diz: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Ele podia falar do trono, ele podia falar das riquezas do palácio, ele podia falar da sua glória, né, ou da glória de suas vitórias, mas para mostrar que a preocupação de Davi nunca foi essa, para mostrar que tudo o que ele teve veio de Deus, e isso é que garantia o seu sucesso, mesmo quando ele cometia grandes erros. Ele está dizendo aí, ele está fazendo uma referência, e a referência é o seguinte: um justo nunca vai mendigar o pão, nunca vai passar fome, nunca vai deixar de ser amparado pelo Senhor. Amém? Diante de uma palavra como essa, meu amado irmão, você que já percorreu um trecho da tua vida, e aqui temos muita gente nessa noite, como também temos gente em casa ouvindo essa palavra. Cada um está num momento, mas o momento que você, meu irmão, que você está vivendo, talvez requeira uma decisão. Talvez você esteja com uma lista de necessidades na tua frente. Ali tem dinheiro, ali tem pessoas que precisam te ajudar. Talvez exista até uma igreja que você entende que é necessário para você. Uma lista de necessidades. Talvez você esteja vendo gente te atacando, falando mal de você, demasiadamente preocupados
com as tuas conquistas. Isso significa tomar decisões e seguir em frente. Se tem alguém pensando o que vai fazer amanhã, por esta palavra, nós já sabemos. Nós temos que pegar a nossa harpa. Sabe o que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, jamais pode sair das minhas mãos a vontade de adorar ao Senhor. Aleluias. Eu não esperava por essa, viu? Me tirar lá do curral das ovelhas, me colocar no trono, falar que eu vou ser rei, e antes de sentar no trono, parece um mardito desse aí, querendo acabar comigo. Davi com a harpa na mão, aleluias. Teve problema com um filho, Davi com a harpa na mão, aleluias. Cometeu um erro terrível, adultério, homicídio, mentira, mas a harpa sempre esteve nas mãos de Davi, aleluias. Não quero que você cometa os mesmos erros, até para não sofrer como ele sofreu, mas seja lá pelo caminho que você passar, só não jogue a harpa fora. Aquilo que o Senhor te deu, a voz para louvar, a capacidade de pregar, a disposição em ajudar, meu irmão, vai com isso até o fim, em nome de Jesus. Passa isso para os teus filhos, passa para mais pessoas. Agora, você nunca vai ver a tua descendência, nem você nem a tua descendência, mendigar o pão, porque você está com a tua harpa na mão. Amém, queridos? Nunca se esqueça que as muralhas de Jericó foram derrubadas quando louvaram, e não quando atiraram lanças ou flechas, ou empunharam uma espada. Amém? Quem crê que a vitória vai ser assim? Toma essa decisão, pega a tua harpa, não larga dela, segue em frente, vai até o fim. O que faz a diferença para você é o Senhor ser contigo. Amém? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar.